Hey galera, Jason aqui analisando, comentando, trocando aquela ideia sobre as sinopses de mangás enviadas por vocês para mim. E lembrando que se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada, é só dar uma conferida aqui na descrição que tem um link para um vídeo onde eu ensino você a montar a sua sinopse e enviar aqui para ser analisada nesse quadro, beleza? E se você não quer esperar muito tempo, você pode se tornar membro aqui do canal para ter a sua sinopse analisada antes. A gente sempre aqui em todos os vídeos abre analisando uma sinopse de membro e depois sinopses normais aí da lista padrão enviadas pelos outros inscritos do canal. E lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento da Cuponomia, nossa parceira aí que oferece para você tanto cupons de desconto quanto cashback nas suas compras online, nas mais de 2.000 lojas parceiras da Cuponomia. Então você quer comprar aquele seu mangá, quer comprar aquele seu livro ensinando a desenhar, ensinando o roteiro, etc. Quer comprar seus materiais de desenho, dá uma conferida na Cuponomia que você pode conseguir pagar mais barato aí nas suas compras online. Se você ainda não tem cadastro, se cadastra no link que está aqui na descrição, que na sua primeira compra aí você já ganha um cashback de R$5 logo de cara. Já dá uma ajuda aí se cadastrando pelo meu link, você ajuda o canal pra gente continuar com essa parceria aqui muito massa da Cuponomia. E bora começar para nossa primeira sinopse então. Um grupo de bandidos tomou tudo da família de Davi durante uma viagem. Isso fez com que eles ficassem sem meio de defesa diante do ataque de bestas selvagens, deixando-o como o único sobrevivente. A partir disso, o jovem Davi decide se preparar e ir atrás de vingança, porém nem tudo sai como planejado. Toda vez que ele acha alguém do grupo para se vingar, este já está nas últimas. Será que Davi conseguirá finalmente achar alguém para descarregar seus sentimentos? Interessante essa contramedida, digamos assim, a vingança do personagem, né? A gente tem ali o início clássico, né, de histórias, né? Uma caravana, um vilarejo, um navio, enfim, qualquer coisa é atacado por bandidos, a família do protagonista morre e o protagonista jura vingança, né? Esse é um início clássico, né? O que a gente pode trabalhar de diferenciação para a história é o que vai vir daí em diante. E aqui o elemento de diferenciação seria que toda vez que ele consegue encontrar alguém desses bandos de bandidos, o cara já tá, a pessoa, né, ali já tá morrendo e aí ele não consegue extravasar esse desejo de vingança. Considerando que é isso que vai acontecendo ao longo da história, a gente consegue introduzir o elemento de mistério, né, de quem tá matando esses bandidos ou algo assim, né, o que tá acontecendo com esses bandidos. Eu acho que fica interessante, né, sempre, toda vez que eu analiso uma sinopse, né, eu foco muito no protagonista, em quem é o protagonista e como a gente vai desenvolver o arco dele ao longo da história, né? O arco que eu falo de personagem é sempre quais são as etapas que o personagem vai passar ao longo da trama para ele terminar sendo uma pessoa diferente da pessoa que ele era quando a história começou, né? Ele passa por acontecimentos, esses acontecimentos mudam esse personagem e ele termina aprendendo uma lição, aprendendo alguma coisa, enfim, e evoluindo de alguma forma. E aí, pensando em como que a gente poderia trazer, né, transpor isso para dentro dessa história aqui, sempre que a gente tem uma história de vingança, né, a gente tem alguns finais meio que pré-programados ali, né? Do mesmo jeito que histórias de vingança tem um começo meio pré-programado, né, que envolve a perda de alguma coisa que faz com que o personagem jure vingança. No final da história você tem alguns caminhos que você pode seguir, né? Geralmente os caminhos mais comuns são aquele de a vingança nunca é plena, matar me envenena, ou o caminho de a vingança deu certo, né? De alguma forma ali, tipo, conseguiu ser feita aquela vingança, ou do personagem desistir da vingança no meio do caminho, percebendo que é uma variante do final, a vingança nunca é plena, né? Enfim, então a gente tem essas variáveis, né, onde ou a vingança vai dar certo, ou a vingança não vai ocorrer, ou ela vai ocorrer, mas vai ter um gosto amargo no final. E, enfim, e aí, como eu disse, são as variações da vingança nunca é plena. Pensando aqui e imaginando esse contexto onde os bandidos estão morrendo, eu acho que eu adicionaria isso realmente como elemento central ali, de modo a realmente levantar a dúvida no próprio Davi sobre quem está matando esses bandidos. De modo que ele vai talvez tentar investigar isso, tentar chegar nesse negócio, tentar chegar nos bandidos antes dessa outra pessoa que está matando esses bandidos e tal. E talvez ele possa transferir
o ódio que ele tem dos bandidos pro ódio pra essa pessoa que tá matando os bandidos, ou seja, que tá impedindo ele de conseguir concluir a sua vingança, né? Tanto que a pergunta final aqui será que Davi conseguirá finalmente achar alguém para descarregar seus sentimentos? Então esse talvez seria o foco, seria ele tá com essa necessidade, ele tá com esse ódio que ele precisa colocar para fora e ele não consegue colocar esse ódio para fora porque ele não consegue matar ali os alvos desse ódio. Então ele acaba redirecionando esse ódio para a pessoa que está matando ali. De repente, no final da história, a gente pode ter um plot twist ali de que essa pessoa que está matando esses bandidos talvez seja, por exemplo, um parente dele, talvez seja o pai dele que, né, perdeu ali a mãe, achou que o filho também tinha morrido e ele sobreviveu e decidiu se vingar também dos bandidos. E aí o Davi vai perceber no final que ele já estava odiando o pai dele, que tá aí talvez esse ciclo de ódio realmente não leve a nada, indo para a vertente final de a vingança nunca é plena, né, onde talvez o Davi vai perceber que ele estava odiando o pai, tanto quanto ele odiava os bandidos, pelo pai tá entre aspas, impedindo a vingança dele, e talvez ele possa, no final da história, querer impedir o pai de concluir a vingança dele, porque vai entender que isso não leva a nada, que esse ódio só vai gerando cada vez mais ódio, assim como ele mesmo, ao não conseguir ali fazer sua vingança, não conseguir as coisas, começou a direcionar esse ódio para uma pessoa que não tinha nada a ver, que na verdade era uma pessoa que, no fim das contas, o motivo dele estar com esse ódio era pela perda dessa pessoa, e agora ele está odiando aquela pessoa sem motivo nenhum, entre aspas, sem motivo nenhum, né? A história vai construir esse motivo conforme ele vai se frustrando por não conseguir se vingar dos bandidos, mas aí vai perceber que é um ódio que está sendo gerado e sendo direcionado ali da maneira completamente errada. E talvez, tendo essa percepção do que aconteceu com ele, ele consiga ver o que está acontecendo com o pai ali, ou o parente ali, que está envolvido naquela situação, e talvez seja o lance de tentar impedir, de tentar passar esse ensinamento para outra pessoa. Talvez a outra pessoa consiga concluir a vingança e aí só entenda o ensinamento no final, ou algo assim. Aí tem as variações do final que eu disse, né? São variações meio que já padronizadas das histórias de vingança, mas que o autor pode escolher de acordo com o caminho que ele pretende seguir ali na história e com a mensagem final que pretende dar para o leitor, pretende passar para o leitor que acompanhou a história. Como eu disse, eu acho que a parte interessante aqui é a gente focar exatamente nesse elemento diferencial, né? Toda vez que a gente tem uma história que ela é muito padrão, a gente foca ali mais no diferencial dela. Galera, meu copinho de água aqui mudou. Eu acho que poucas vezes apareceu, né, os negocinhos de garrafinha de água aqui, só quando eu dava aqueles exemplos de história onde o objetivo do personagem era buscar água, né? Agora mudou porque eu recebi esse pacotinho aqui da XP Pen, cara. Talvez você conheça aí a XP Pen, né? Uma marca de tablet de desenho, mesa digitalizadora, pen display. Ela mandou essa caixa aqui pra mim, ó. Eu cheguei até a postar no Instagram e tal, algumas coisas, e vinha várias coisinhas, vários bônus, vários brindes, inclusive esse porta-caneta aqui muito maneiro da XP Pen. Vai sair vídeo com o unboxing dessa caixa, com várias coisas. Para os membros já tá o unboxing lá disponível, então você quer ver as coisas que veio nessa caixa aqui, muito maneira, que a XP mandou para mim. Se você é membro, já tá disponível. Para quem não é membro, eu ainda vou abrir. É que eu tô esperando receber uma outra coisa aí que a XP enviou para mim e tá para chegar. Tô com essa nova garrafinha aqui, muito legal, né? Copinho, muito bonito. Tem aqui embaixo, XP Pen. Aí, tô com medo de derramar. Apesar de que eu ainda não me acostumei a beber água no canudo. Acho estranho, mas enfim. O título da nossa próxima sinopse é Gigantes. O autor já deixa claro que esse título é provisório. Em um mundo antigo onde a tecnologia é primitiva, Matthew, sei lá como é que seria a leitura, M-A-T-T-E-O, acho que é Matthew mesmo, é um jovem adulto que vive em uma vila com seu avô Ângelo. Ele foi abandonado quando era pequeno por seus pais e seu avô foi responsável pela sua criação. Ângelo já é bem velho, então Matthew sai para caçar em companhia de seu cachorro chamado Léo diariamente. Quando Matthew estava retornando para sua vila no fim do dia, notou que havia algo errado. Sua vila havia sido atacada e infelizmente seu avô acabou morrendo. Com esse fato, Matthew decide abandonar a sua vila e seguir uma jornada com seu companheiro Léo em busca de seus pais. Entendi, então ele vai em busca dos pais. Eu achei que a gente ia ter a mesma história de vingança aqui, quase igual a que a gente acabou de ler, né? Não, aqui não é necessariamente uma jornada de vingança, é uma jornada por conhecimento, por buscar o seu lugar no mundo ali, né? Talvez entender por que os pais abandonaram ele. Interessante. Eu já cheguei a comentar aqui algumas vezes sobre histórias que seguem mais ou menos esse sentido de
um personagem que ele tem alguma coisa ali, ele tem algum problema, mas aí ele só decide depois de um tempo resolver lidar com esse problema. Então ele tem o problema de não entender por que os pais dele abandonaram ele. E aí ele decide, depois disso, ir buscar os pais dele. Geralmente a pergunta que o autor se faz é por que ele só decidiu agora? Aqui pelo menos está muito claro, muito bem definido, então está bem construída essa questão. Ele tinha uma vida ali e apesar de ele ter talvez essa dúvida, e isso é interessante já ser demonstrado na história, então beleza, tá aqui na sinopse, muito bom, mas é importante colocar isso dentro da história de alguma forma, já mostrar que o Mateu tinha interesse no motivo que os pais deles abandonaram ele e tal, e o vô não contava, ou algo do tipo, ou o próprio vô não tinha certeza também, mas demonstrar esse interesse para que seja justificado meu avô morreu, eu não tô mais me sentindo pertencente a lugar nenhum e tal, a vila não existe mais, nem nada do tipo, eu não tenho mais motivo para ficar aqui, então eu vou seguir esse objetivo. Para que esse objetivo não pareça algo criado naquele momento, né, é interessante mostrar que tinha antes. E aí, só para concluir a ideia que eu estava falando antes, né, de por que esse personagem só decidiu fazer isso agora, fica legal exatamente porque você tem uma quebra ali muito grande. Ele estava numa zona de conforto vivendo ali. Ele tinha esse interesse, ele tinha essa dúvida, essa curiosidade, só que ele não tinha a motivação para fazer isso. E a partir do momento que ele não tem mais algo que prenda ele ali naquela vila, naquela vida que ele tinha antes, ele cria essa motivação porque a única coisa que restou para ele é aquela curiosidade, porque tudo que ele tinha, tudo que ele conhecia como vida antes, não existe mais. Então faz muito sentido isso. Aí o que eu sempre falo pro autor trace um caminho bem claro que o Mateu vai seguir até chegar no paradeiro dos pais dele. Então, nesse sentido, é sempre importante você já saber onde é que os pais estão, por que os pais abandonaram, todas essas coisas que, obviamente, como são o foco central de mistério da história, né? Você não vai colocar na sinopse, então beleza, não tenho como saber aqui, mas o autor precisa ter isso tudo muito claro para que a jornada do personagem ela siga de um jeito que pareça natural, mas que vá em direção ao que a história principal, ao objetivo central ali. Eu tinha dado uma pausa aqui que eu estava lendo algumas outras informações extras que o autor colocou aqui e ele comentou exatamente sobre saber como a história começa e como ela termina, mas não saber muito esse meio. E aí entra exatamente nisso aqui que eu estava falando, né? É interessante você conseguir traçar o caminho que os pais dele fizeram para você conseguir traçar as pistas que o Mateu vai ir juntando para poder chegar até os pais dele, mas eu acho que a grande questão aqui, a grande dificuldade de fazer isso é que você tem que conseguir traçar dois caminhos, né, que seguem paralelamente, mas que eles não se encontram necessariamente. O que eu quero dizer com isso? Você tem o caminho que os pais dele fizeram, e aí você tem que criar um motivo pelo qual eles fizeram esse caminho e como que eles deixaram essas pistas para trás, que talvez não sejam pistas que eles deixaram propositalmente, né? Mas tipo assim, as pistas que eu falo são tipo, alguém que conversou com eles. Por que isso é uma pista? Porque é alguém que o Mateu pode chegar, perguntar sobre algo e essa pessoa vai saber uma informação. Eles falaram comigo, eu lembro deles porque aconteceu isso, isso e isso, e eu lembro que eles falaram que estão seguindo para lá por causa disso, disso e disso. Então, de uma interação natural dos pais do Mateu, vai gerar uma pista que o Mateu vai seguir. E aí a questão é como que o Mateu vai ir fazendo esse caminho que os pais deles fizeram de uma maneira natural e que não pareça que ele está dando de cara com as pistas por sorte. Aí entra uma coisa que eu já falei em várias outras ocasiões aqui, que a gente tem que tentar fazer uma história jogando com o mínimo de sorte ou coincidências possível naquela história. Obviamente não tem como a gente fugir 100% do uso de sorte ou de coincidência dentro de uma história, mas quanto menos a gente fizer, melhor. De preferência, quanto mais as coincidências ou os eventos assim aleatórios, né, que seriam considerados sorte, por exemplo, forem mais para o azar ao invés de sorte, as coincidências forem muito mais para negativas ao invés de positivas, melhor para a história. Quanto mais esses elementos aleatórios da vida jogarem contra o personagem, melhor para a história do que se esses elementos jogarem a favor. Então, dois personagens que estão se procurando e eles são aliados, eles se encontram por acaso, parece meio forçado, parece o roteiro forçando os dois personagens para se encontrarem. O personagem que está encontrar um vilão ali inesperado em algum momento, não parece aquela jogada do roteiro tão grande assim. Por mais que seja uma coincidência, igual dois personagens aliados se encontrando, dois personagens inimigos se encontrando, não parece tanta coincidência, ainda mais se isso gerar um problema maior. Claro que o interessante é a gente sempre lidar com causa e efeito.
dentro de uma história. Então, por mais que a gente vá acabar usando esses eventos aleatórios como coincidência, sorte, azar, etc., preferencialmente é mais interessante a gente sempre trabalhar com causa e consequência, ou seja, o personagem faz ação A, a ação A gera a consequência B, a consequência B exige que o personagem faça a ação C, por sua vez, gera a consequência D, e assim a gente vai ligando os fatos até o final. Então, já imaginando aqui, ó, o Léo sai para caçar com o cachorro dele, ação A. Ele estar longe da vila gera o fato de ele ficar sozinho e o vô dele morrer. Obviamente ele tá longe da vila não necessariamente gera o vô dele morrer. É uma coincidência ruim que aconteceu na história, mas que joga... Alguma coisa desconectou aqui do meu computador. Enfim, que joga contra o personagem. Mas daí beleza, a consequência foi... A vila dele foi atacada, o vô dele morreu, ele não tem mais ligação ali. Isso gera a ação C, que é o Mateus resolver sair em busca dos seus pais. A ação C vai gerar uma nova consequência. De repente, ele se perder, acontecer alguma coisa, etc. Ele ainda não ter uma pista muito grande, ele está indo para um lugar que ele não conhece. E aí pode acontecer alguma coisa ruim. Isso vai fazer com que ele gere uma nova ação. E por aí vai. E aí você vai costurando a história assim. A coisa que eu acho interessante aqui para o autor conseguir fazer esse meio do caminho entre o começo e o final da história é pensar nisso que ele imaginou para o final e traçar todo o caminho que os pais do Mateus fizeram e todas as interações que eles tiveram para que o Mateus possa usar essas interações, essas coisas que eles fizeram como pista para poder chegar até eles e chegar no final que o autor imaginou para a história. Próxima sinopse. No mundo existem 3 raças predominantes: feiticeiros, super-humanos e cientistas robóticos. E muitas guerras são travadas por causa delas. Entre elas, eu vou imaginar que seja. Então Deke e seus amigos irão se aventurar pelo mundo enfrentando obstáculos para acabar com esses preconceitos. Tá. Eu já comentei aqui algumas vezes nas análises de sinopse sobre a gente ter meio que uma preconcepção ali do mundo, de algumas coisas, algumas ideias, mas a gente ainda não ter ali realmente a história que a gente vai contar em si. Aqui é mais um desses casos. Acho que é uma das coisas mais comuns que existe, né? Eu falo assim, e aí às vezes eu tenho um pouco de receio da pessoa pensar, tipo, que eu tô criticando de alguma forma ali. Não, só que a pessoa tá numa etapa. O que eu sempre falo aqui é que é preciso atravessar essas etapas para poder chegar na história em si. Porque como não existe um mapa pré-definido, fácil e algo assim, né? De conhecimento comum de como se fazer um mangá, como se fazer uma história ou algo assim, a gente sempre tende a criar da nossa cabeça, imaginar como se faz, e a gente vai passando por as etapas. E quando a gente está fazendo nossa primeira história, quando é alguma coisa assim, é muito comum a gente ficar perdido mais nas ideias, na construção ali daquele ambiente, que é uma coisa que vem de maneira um pouco mais natural pra gente do que nas partes mais técnicas, que é aprofundar isso para transformar realmente essas ideias, essas coisas que vêm de maneira mais natural em uma história propriamente dito, né? E aqui é o que, na minha opinião, é o que tem mais é o que mais acontece com a maior parte dos autores iniciantes, e não tem, como eu disse, não tem problema nenhum, porque é normal, faz parte de uma etapa. Mesmo um autor um autor que já tem mais experiência, ele vai começar dessa etapa, só que ele vai ter experiência suficiente para passar dessa etapa e começar a encaixar ali as técnicas de roteiro, entre outras coisas, para poder transformar aquilo numa história. O que acontece com os iniciantes, que é o que eu estava tentando dizer aqui, é que muitas vezes se passa dessas ideias para já imaginar que essas ideias são a história em si. E é geralmente quando isso acontece que a gente vai olhando a história ali e percebe que talvez ela está meio perdida, que talvez ela está indo rápido demais para alguma coisa, que os personagens não parecem muito humanos ali, parecem quase que fantochezinhos sendo controlados pelo autor e tal. É quando vão acontecendo essas coisas. E aí o que eu falo sempre nesse sentido é você anotar todas essas ideias que você tem e começar a desenvolver e trabalhar elas melhor. E como que a gente faz isso? A gente faz isso através de perguntas, né? Eu sempre uso o exemplo de quando você vai contar essa história, suas ideias, seus planos ou coisas do tipo para algum amigo, naturalmente esse amigo vai te fazer algumas perguntas, né? Então, Deke e seus amigos, ele vai falar quem são os amigos do Deke. Aí você, como autor, é obrigado a responder. Os amigos do Deke são o Juquinha e a Carolina. E aí ele vai falar, por que eles são amigos do Deke? Ah, porque eles cresceram ali juntos na mesma vila e tal. Eles vão se aventurar pelo mundo enfrentando obstáculos. Assim, quais obstáculos que eles vão enfrentar? Ah,
Eles vão enfrentar, sei lá, inimigos. Você fala, mas por que esses inimigos vão ir contra eles? Ah, porque os personagens eles querem ali acabar com esse preconceito e os inimigos têm esse preconceito ali de ver eles. Aí você fala, por que os inimigos têm esse preconceito de ver eles? Ah, porque o Deke, o Juquinha e a Carolina, cada um deles é de uma raça diferente. O Deke é um cientista, a Carolina é uma feiticeira e o Juquinha é um super-humano. E aí eles são amigos e tal. Aí o seu amigo que está ouvindo você contar isso vai perguntar, mas se esse mundo é todo dividido e tem guerra entre eles, como que esses três se conheceram? Ah, porque aconteceu lá uma batalha não sei onde, e aí um dos generais estava na batalha, acabou vendo essas crianças e tal, e junto a elas e meio que criou elas, e elas cresceram juntos, por isso que eles não têm o preconceito entre si, etc. E agora eles querem meio que demonstrar ali que não tem por que ter esse preconceito, que toda a sociedade tem e tal. Enfim, então, conforme um amigo seu que você está contando, né? Um suposto amigo seu que você está contando essa história, ele vai te fazendo perguntas e você vai sendo obrigado a responder essas perguntas ali para o seu amigo, você vai desenvolvendo mais essa história, entendendo mais o que você está contando. E aí a gente já começa a ter mais a ideia de uma história e não só de uma ambientação. Né? Ambientação é isso. Tem 3 raças predominantes no mundo. Essas raças têm preconceito entre elas, o que gera guerra entre elas, e a gente tem personagens que querem impedir esse preconceito. Ambiente. Quem são esses personagens? Por que eles fazem o que eles fazem? Quais são os obstáculos? O obstáculo, como eu sempre falo, é uma coisa padrão, né? Quando se fala, eles vão o meu personagem ele vai sair numa aventura, vai conhecer aliados e enfrentar inimigos. Isso é padrão. Toda história tem isso. Faz parte de contar uma história, você ter aventuras, entre aspas, a aventura pode considerar como qualquer coisa que aconteça na história que não é o padrão da vida do personagem, e geralmente qualquer história é fugir do padrão da vida do personagem, né? É fugir do cotidiano do personagem, e qualquer coisa que fuja do cotidiano já pode ser considerado uma aventura. Imagina que você faz um caminho determinado para ir para a escola todo dia. Num dia você decide fazer um outro caminho. Vai ser uma aventura, vai ser algo novo, vai ser algo diferente, vai ser algo que vai te dar mais adrenalina, porque é desconhecido, porque você pode se perder, enfim, e por aí vai. Já é uma aventura. Pegar um caminho diferente para ir para a escola já é considerado uma aventura. Enfim, enfrentar obstáculos. Se você se perdeu ali, entrou numa rua sem saída, é um obstáculo, tem que voltar e fazer. Enfim, qualquer coisa que esteja entre você e o seu objetivo é um obstáculo. Qualquer coisa que te ajude a chegar mais perto do objetivo é um aliado. Isso faz parte de literalmente qualquer história. Então, por isso que eu falo, quando tá isso escrito na sinopse, eu já percebo logo de cara que talvez o autor ele pensou em um ou outro conflito, pensou em uma ou outra coisa que vai acontecer, mas muito naquela ideia inicial de eu quero que tenha um vilão que vai ter uma asa e ele vai ter uma espada que é a asa dele, que ele tira a asa e usa como espada, e aí ele fala na sinopse, vai ter vilão. Mas aí entra o papel que eu falei, o problema não é você imaginar isso. Isso aí faz parte do processo de criação de uma história. O problema é você não desenvolver isso e achar que só isso já basta. Porque aí é quando o vilão aparece caindo do céu, é quando aparece aquele personagem que não faz muito sentido, que, novamente, parece um teatro de fantoches feito pelo autor e não um mundo com vida de verdade, onde os personagens tomam atitudes de verdade, têm sentimentos de verdade. A função de qualquer autor é tentar mostrar aquele seu mundo, quando eu falo mundo, não é só questão de quando a gente faz um mundo fantástico, com poderes, com raças diferentes, continentes diferentes, etc. Quando eu falo mundo é porque toda a história é criada dentro de um mundo ali, que é onde aquela história se passa. O mundo pode ser igualzinho o nosso, o mundo pode ser o nosso em si, ou pode ser um mundo completamente fictício, inventado. Mas toda a história se passa dentro de um mundo ali, e você precisa apresentar esse mundo para o seu leitor de uma maneira que pareça que ele está vendo ali quase que um telejornal, sabe? No sentido de que ele olha aquilo e fala, é crível, esse mundo aqui ele funciona, ele existe, as pessoas ali que estão participando desse mundo são pessoas reais, eles têm sentimentos, eles têm vontades, eles têm vidas próprias. Vamos pensar assim, tem alguns jogos que tem NPCs que estão lá só para estarem lá, só para preencher o espaço ali daquele jogo. E tem jogos que eles tentam fazer com que a sua imersão seja maior, e muitas vezes o jeito deles fazerem isso é fazer os NPCs terem vida própria, cada um deles ter uma história própria, ter uma progressão própria. O The Sims, por exemplo, é um ótimo exemplo. Enfim, mas no The Sims, pelo menos nas versões mais recentes, cada NPC ali
tem uma vida meio que gerada de forma aleatória dentro das próprios padrões que tem no jogo, mas as vidas deles correm. Então você consegue acompanhar a vida meio que de um NPC ali do The Sims. Você vê ele passando ali na frente da sua casa e você vê que ele vai para o trabalho, que ele tem determinado carro, que ele volta para casa, que ele é casado com X pessoa, que em determinado momento eles podem se separar, que eles podem ter um filho, que ele vai envelhecer e vai morrer eventualmente. Então tem toda uma vida ali que já é meio que pré-programada no jogo. Ela é gerada de forma aleatória para alguns NPCs, mas os caminhos que ela pode tomar já são pré-programados para que você sinta mais vivo dentro dali, para que aquele mundo pareça mais real. E é isso que eu falo sobre a criação de uma história. Não que necessariamente você precisa apresentar para o leitor tudo que você criou ali de fundo, mas é interessante que tudo ali seja criado, seja pensado, ou as coisas que não sejam pensadas a fundo, pelo menos sejam pensadas na superfície para que façam sentido. Então, um personagem, por exemplo, que trabalha ali, você tem personagem, ele tá, sei lá, ele é pescador, vai, eu tô criando agora aqui só para tentar dar um exemplo. O personagem ele é pescador. Então ele pesca ali todo dia das 5 até as 7 da tarde. Ele é pescador, então ele fica ali pescando. Numa história bem mais genérica, aquele personagem pescador está ali talvez até meia-noite. E aí a pessoa pensa, por que ele está ali até meia-noite ou algo assim? Em uma história que talvez teria um pouco mais de vida, onde o autor se preocupou um pouco mais, ele pensaria que aquele pescador está ali de dia e à noite talvez não esteja. Então quando os personagens passassem por ali, aquele pescador não estaria ali. Ou se ele estivesse ali, talvez seria algum elemento para causar uma certa estranheza. Por que tem alguém pescando ali meia-noite e tal? E aí o autor poderia criar uma história atrás disso. E não necessariamente que essa história precisaria ser explanada para o leitor ou precisaria ser mostrada para o leitor, mas entra naquele lance de o personagem não tá ali só para compor aquele cenário. Claro que várias vezes a gente vai desenhar figurante só para compor o cenário, só para não parecer que as únicas pessoas que vivem no planeta são os personagens principais da nossa história. Mas sempre tem que levar em consideração quais seriam os comportamentos naturais daqueles personagens naquela situação, mesmo que eles sejam figurantes. E quando o personagem é um pouco mais importante do que um simples figurante, aí é preciso um pouco mais ainda para que você possa tornar aquele personagem vivo, porque dentro do universo da sua história, por mais que você não tenha criado, aquele personagem tem que parecer que tem uma vida. Novamente, não é que você precisa criar, não é que você precisa explanar para o leitor necessariamente isso, mas você precisa pensar de uma maneira que tudo aquilo ali pareça que faz sentido dentro do universo da história. Pode parecer que eu estou fugindo aqui do tema da sinopse, mas entra nessa construção que eu digo que a partir das coisas que você criou, você precisa desenvolver elas para que a história comece a ganhar vida, para que ela comece a ganhar corpo ali. E, claro, obviamente, focando nos aspectos principais para que ela possa virar uma história em si. E os aspectos principais são esses que eu falei, são perguntas a respeito das coisas que você criou. E, sobretudo, perguntas a respeito dos personagens. Então, o Deke, o que ele quer? Por que ele quer? De onde que ele veio? Para onde que ele vai? Onde que ele está? Por que ele vai para lá? E por aí vai. Ao responder a maioria dessas perguntas, ou todas elas preferencialmente, você começa a ter uma noção ali de qual caminho você segue para a história. Isso também é o que geralmente é feito para quando a pessoa tem, tipo, sei lá, eu sei como é que eu quero terminar essa história, mas eu não sei o meio do caminho. O meio do caminho são essas perguntas. E aí, essas perguntas vão valer tanto para as coisas que você criou no começo, quanto para as coisas que você criou no final. Então eu sei que no final, sei lá, o Deke ele vai virar o rei de uma nação que junta os 3 negócios. Então você fala, por que ele virou rei? Como que ele virou rei? Quando que ele virou rei? O que ele precisou fazer para poder virar o rei? E aí você vai fazendo. Quais são as etapas? E criando, vai compondo ali, tá, mas ele pode virar o rei? Nesse mundo, como que faz para virar rei? Como que os outros reis desse mundo viraram reis? E aí, conforme você vai se perguntando e respondendo essas perguntas, você vai construindo. Como eu disse, você vai... acho que foi no último vídeo de sinopse aqui que eu falei sobre e juntando as peças, né, do quebra-cabeça para montar a sua história. E cada peça é uma pergunta dessa que você responde. E aí, conforme você vai respondendo ela, você vai colocando uma peça nova. E quando o quebra-cabeça está completo, você tem a história completa para começar a desenhar. Como eu sempre digo aqui, a questão não é
as ideias, etc, algo assim, é você às vezes partir dessas ideias e começar a desenhar, porque é aí que a gente trava na primeira página, não consegue sair, e aí fala, nossa, eu acho que não fazer mangá não é pra mim, eu não consigo, eu sou ruim, etc. Não, é só que você foi do primeiro degrau da escada direto pro último degrau da escada, sem subir degrau a degrau, passo a passo. Beleza, porque você não sabia, não é culpa sua. Mas a ideia desse canal aqui é tentar mostrar qual que é esse passo a passo para que você consiga de fato fazer uma história do começo até o final. E o nome da nossa próxima sinopse e última aqui desse vídeo é Shoshin Kantetsu. O autor coloca aqui entre parênteses que é Nunca Desista em português. Eu particularmente não sei se Shoshin Kantetsu seria tipo alguma forma de falar, alguma expressão que teria alguma conotação de não desistir ou algo do tipo, assim como eles têm o Ganbatte, que é tipo algo como se esforce, vai dar tudo certo. Enfim, é uma palavra, é uma expressão que eles usam para várias coisas, não tem um significado, uma tradução direta. Não sei se é algo assim, porque nunca desista em japonês seria algo como Zuto Akiramenai. Mas enfim, como eu disse, pode ser só uma questão de expressão, de linguagem e tal, que eu não conheço. Particularmente eu gosto do nome Nunca Desista em português. Ou se, tipo assim, ele fala, seria Shoshin Kantetsu se fosse em japonês, que tem algum significado, e em português, se eu fosse fazer história com esse título em português, seria Nunca Desista. Pode ser isso também. Enfim, no caso, se fosse para ser a tradução mesmo, literal, eu sei que seria Zuto Akiramenai. Mas ok. Um garoto chamado Taken, adolescente, altura média, cabelos longos, roupas básicas como um camponês, ele deu o perfil do personagem, vivia no planeta Terra. Tá. Em uma era onde existia somente reinos, cada um tinha sua cultura. Tá. Enfim, foi uma explicação meio óbvia essa aqui. Ele vivia no planeta Terra, em uma era onde existia só reinos e cada reino tinha sua cultura. Eu acho que poderia poupar toda essa parte aqui da sinopse pra reduzir. Talvez só focar no lance dos reinos e tal. O garoto tinha seus sonhos de se tornar só exército. Talvez seja do exército, né? O S e o D ficam... Enfim, de integrar o exército, eu vou chutar que seja algo assim. O garoto tinha o sonho de integrar o exército e lutar ao lado de seu reino. Após conquistar seu sonho e se tornar líder das tropas, ele recebe uma missão. E ao chegar no local, ele é atacado por monstros fora do comum. Vários soldados são feridos e ele precisa parar na cidade mais próxima para curar as feridas e se recuperar. O dia se passa e logo de manhã são atacados. Conseguem aguentar o ataque, então Taken, junto com seus mais fiéis subordinados, vão em busca de onde está vindo esses monstros anormais. Em meio à aventura, seus subordinados são mortos, restando Taken. Ele encontra uma pessoa que lhe oferece poder e aí ele para a sinopse no meio aqui. Eu acho que tem algumas coisas que estão um tanto confusas aqui. Né, detalhe que eu já comentei, né? Eu acho que não necessitava falar que ele está no planeta Terra e que cada reino tem sua cultura, porque não necessariamente a gente precisa saber qual planeta está se passando na história, a não ser que seja um planeta que seja diferente do nosso, né? Quando é um planeta meio que parecido com o nosso ou algo do tipo, ou a não ser que a história vai ter outros planetas, né? Então você vai ter vários planetas e ele se passa na Terra, mas daí você teria que contextualizar que a história tem vários planetas para dar o motivo de você estar dizendo que esse aqui se passa na Terra. Então, tipo assim, no mundo e tal, no mundo não, né? No universo tem várias galáxias e aí na Via Láctea tem um personagem aqui, blá blá blá, sabe? E aí, beleza, você contextualizou. Aqui não precisaria dessa contextualização, só talvez o lance dos reinos, né? O mundo dividido em vários reinos e tal. E aí outra coisa que eu acho que fica desnecessário, tanto na sinopse, mas principalmente na história. O garoto tinha sonho de se tornar do exército e lutar ao lado do seu reino, e ele conquistou esse sonho. Por que eu tiraria isso? Porque parece que esse vai ser o objetivo que a gente vai acompanhar na história, mas daí quando ele fala, após conquistar os sonhos e ser líder das tropas, ele recebe uma missão. E aí você fala, não, então essa não é a história é, ele vai receber essa missão de ir e aí ele vai ser atacado por monstros e tal. Enfim, aqui que é a história de verdade. Então a gente não precisa contextualizar, ao menos em tempo real, digamos assim, essa questão do jovem que tinha e realizou o sonho ou algo do tipo. Até porque eu não estou vendo aqui elementos na sinopse dessa trama que justifiquem a informação de que o jovem sonhava em ser o que ele se tornou, sabe? Geralmente a gente acompanha a história de um personagem realizando algum objetivo para ele. Quando o objetivo do personagem já está realizado, parece aquela coisa meio tipo,
Tá, então o que ele vai fazer agora? É bem aquela questão. Claro que na vida, quando a gente tem um sonho, a gente realiza esse sonho, a gente acaba criando um novo sonho, porque a gente se acostuma com o sonho realizado, né? Então, eu sonho em ser milionário. Quando você se torna milionário, você quer ser bilionário, sei lá, etc. Porque você se acostumou com ser milionário, então aquilo não te satisfaz mais. Enfim. No caso aqui, você desenvolve um outro objetivo para esse personagem, né? Que possa ter a ver, talvez, com o lance de ajudar os subordinados dele, enfim, talvez algum desses monstros possa ter pego alguns subordinados e agora ele tem que ir. Talvez, como eu disse, não é que seja uma informação inútil para a história o fato de ele sonhar em ser o líder das tropas e tal. A questão é que essa informação ela tem que servir para alguma coisa dentro da história que não seja só criação do personagem, principalmente porque ela está apresentada aqui como um elemento importante na sinopse, né? Você pensa que você tem a história como um todo e aí você separou informações importantes que o leitor precisa saber para que ele possa entender a história que ele vai acompanhar ali, né? A sinopse, em essência, é isso. Ele é um texto que tenta resumir a história para que ele possa falar, quero ler essa história, ou não tenho interesse em ler essa história, ou ao menos não agora. Não é o tipo de história que eu estou a fim de ler. Então você tem informações ali, como posso dizer, que são chaves da história para que o leitor possa gerar interesse. Quando eu coloco aqui, o garoto tinha um sonho de se tornar do exército e tal, e lutar ao lado do seu reino, e ele realizou esse sonho, eu imagino que essa informação ela vai ser usada de alguma forma para a história. Tá dando para ouvir um gato miando aqui? Eu não sei se é a minha gata que tá miando ou se é algum outro gato do vizinho que subiu aqui e tá miando. Pode ser os dois que estejam chorando aqui no quintal também. Enfim, fica difícil me concentrar com esses gatos chorando. Então o que eu faria, por exemplo, vamos lá. Eu colocaria essa informação só como talvez alguns flashbacks dentro da história, mas eu começaria a história. O cara lá, ele tem seus subordinados, ele é líder de tropas, ele recebe a missão, a vila é atacada, etc. Um dos subordinados dele tem todo esse desejo de estar no lugar dele, de também ser líder de tropas e tal, está todo feliz, todo empolgado. Ele sente ali mais ou menos uma certa identificação com esse personagem, e aí em alguns momentos a gente pode fazer ele falar, ou ele talvez até ser mais duro com esse moleque de alguma forma ou algo assim, e aí depois só a gente vai entender que ele é duro com esse moleque porque o moleque é igual a ele quando era menor, e a gente vai trabalhar isso com flashbacks depois, e aí sim a informação dele ter um sonho, etc, de ser das tropas vai ser importante e relevante para a história. Esse moleque é levado por um desses monstros, o que faz com que a missão e o objetivo do protagonista, como que é o nome dele, do Taken, seja ali mais palpável para a história. Então não é só recebi uma missão, vou fazer aqui, tem que chegar ali e completar essa missão. Beleza, dá para ser isso. A história perde muito elemento de emoção fazendo isso. O personagem recebeu a missão, ele cumpre a missão, acabou a história. Tendo envolvimentos pessoais, sentimentais, etc., a história fica mais emotiva e fica mais empolgante para quem está lendo, né? Ela fica parecendo mais importante para os personagens que estão vivendo aquela história, sabe? É diferente, vamos lá, né? Eu sempre falar um pouco aqui de Makai, né? O mangá que eu mesmo fiz, então beleza. Em Makai Meio a gente tem uma empresa de correios, então eles fazem entregas mundo afora. A primeira versão que eu tinha pensado de Makai seria só uma entrega normal, seria mostrar meio que o dia a dia ali, a rotina dessa companhia. Então ia ter uma entrega e seria uma história menor, de 45 páginas, etc. Isso foi a primeira versão que eu escrevi. Aí depois eu fiz essa versão que é bem maior e tal, né? Porque daí, enfim, as propostas de publicação, de como eu ia publicar a história mudaram, e aí eu decidi fazer uma história maior. E aí entra essa questão. Uma entrega, beleza, ela pode ser divertida, ela pode ser interessante, tem vários elementos ali que você vai trabalhar, você pode trabalhar no roteiro para fazer aquilo ali ser legal de ser acompanhado, mas ela não parece ser importante. Ela é só mais uma entrega, e beleza. Quando essa é a proposta, tudo certo. Mas daí, nessa história aqui, o que eu fiz é, a entrega que vai acontecer aqui, ela em si pode parecer só mais uma entrega, apesar de ela é especial no sentido que ela é algo diferente do que é o padrão aqui da história de ser entregue, né? Vai ser entregue uma princesa, vai ser entregue um ser vivo, né? E não só uma carta ou, enfim, um objeto ou algo do tipo. E essa entrega é para um lugar que tem conexões diretas com a origem do protagonista, com coisas do passado dele que ele estava evitando durante muito tempo. Isso faz com que a história se torne muito mais pessoal, muito mais emocionante e pro ponto de vista do ponto de vista do próprio protagonista da história. Difícil falar essa frase. Do ponto de vista do próprio protagonista,
da história, a história vai se tornar mais emocionante, mais impactante, mais importante para a vida dele, porque não é só mais uma entrega, é uma entrega que tem a ver com o passado dele, que tem a ver com coisas que ele estava querendo esquecer, que ele tinha fugido ali e que agora ele vai ter que voltar e enfrentar. Enfim, então você cria ali um elemento mais pessoal na história, que a gente poderia fazer da mesma forma, para tornar essa história um pouco mais importante. Então, o Taken, ele tem um dos subordinados ali, dos liderados por ele, que lembra muito ele quando ele era menor, e aí ele vê esse subordinado em perigo, e agora ele tem o objetivo de salvar ele, porque é como se ele estivesse se salvando, talvez. A gente pode até, se quiser, aumentar ainda o nível de emoção nessa questão e de urgência do Taken de salvar. A gente pode inventar que talvez o próprio Taken aconteceu alguma coisa assim com ele, e isso marcou ele. Sei lá, você faz o Taken, por exemplo, não ter um braço ou algo do tipo, ele não tem o braço esquerdo, e aí ele percebe que isso aconteceu quando ele mesmo foi levado para o monstro, quando ele era criança e tal, um negócio assim. Então isso cria meio que um trauma no próprio Taken, de na hora que ele vê alguém que é muito parecido com como ele era quando era criança ser levado, ele lembra do que aconteceu com ele mesmo, dos terrores que ele passou, e isso cria uma vontade e um ímpeto muito maior nele de salvar. Não só o fato de salvar uma pessoa, que beleza, é um objetivo, mas, novamente na história, quanto mais pessoal a gente coloca aquilo pro personagem, quanto mais a gente desenvolve as coisas do personagem com relação ao que vai acontecer na trama de fato, mais a gente consegue aumentar esse grau de emoção na história. Pensa, chega um general, chega numa vila, tem monstros nessa vila, ele segue os monstros, mata os monstros, acabou a história. Não tem emoção nenhuma. Você pode até fazer viradas, jogos de roteiro, várias coisas ali, que tornam a história até que, beleza, legal de ser acompanhada, mas nada que realmente engaje de verdade. Aí você consegue ir aumentando esses níveis de engajamento. Uma das pessoas é sequestrada, agora ele tem que ir lá para resgatar essa pessoa. Ok, se é um NPC ali, um figurante aleatório, tanto faz também, dá quase que no mesmo. Se é um personagem que ele conheceu ali, que você se relacionou de alguma forma ali e tal, já não é um figurante, é um coadjuvante da história, beleza, você aumenta um pouco o nível de importância dessa missão. Se é um personagem que se relaciona diretamente com o protagonista, se aumenta ainda mais. Se é um personagem que não só se relaciona diretamente com o protagonista, mas que também se relaciona com a própria imagem e percepção sentimental do protagonista com relação ao mundo, com relação a ele mesmo, com relação ao personagem, você aumenta ainda muito mais o nível de importância. É aquele negócio. Você se engajaria para salvar um sapo que você viu na rua, uma outra pessoa que você nunca viu, uma pessoa que você conheceu há 2 dias atrás, ou de repente, sei lá, sua mãe, sabe? O seu nível de engajamento nessa missão de salvar ali aquele ser vivo, em todos os exemplos aqui eram ser vivos, ele muda gradativamente de acordo com o nível de importância e proximidade que aquela pessoa, que aquele ser vivo tem com você, né? Enfim, e a mesma coisa vale para o seu personagem. E aí você consegue, ainda mais numa história mais curta, um one shot, vai ser fechado ali, vai terminar ali, esse grau de importância acaba sendo importante. Enfim, pro engajamento do leitor com a história mesmo, para ele comprar as atitudes do personagem, comprar ali a briga do personagem, tipo, não, ele tem que salvar o cara mesmo, ele tem que salvar o moleque mesmo. E aí, trabalhando com esse moleque é parecido com o protagonista, você consegue fazer com que o leitor encare isso também e engaje melhor nessa parte, né? Lembra muito a questão, por exemplo, lá da Tsunade no Naruto, né? Que você tinha o irmão dela que morreu e ela via o irmão exatamente como o Naruto. E o namorado dela também tinha o sonho também de ser Hokage, então ela acabava vendo tudo isso. E aí isso envolvia ela emocionalmente com o Naruto e não só um moleque Zé Ruela catarrento que tá aqui enchendo o saco. Enfim, tinha um grau de importância maior, tinha toda uma questão sentimental a ser trabalhada ali na história, e isso faz com que quem está lendo também se emocione ali com a história, também fique sentimentalmente mais envolvido ali, porque se ele se coloca no lugar do personagem, o personagem tem um envolvimento emocional, o leitor estando naquele lugar, né, tendo empatia com aquele personagem, também vai ter um envolvimento emocional, e aí ele vai entrar muito mais na história. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que assistiu e para você que chegou até aqui. Deixe nos comentários, eu cheguei até aqui, eu sempre gosto de ver quem que viu o vídeo inteiro. E se inscreve aqui na Cuponomia para dar aquela força pro canal e para economizar aí nas suas compras online. Valeu para você que assistiu, vejo você no próximo vídeo. Falou!